Livro 5, Título Único da Justiça Militar em Tempo de Guerra. Capítulo 1 do Processo. Remessa do inquérito à Justiça. Artigo 675. Os autos do inquérito, do flagrante ou documentos relativos ao crime serão remetidos à auditoria pela autoridade militar competente. Parágrafo 1º. O prazo para a conclusão do inquérito é de 5 dias, podendo, por motivo excepcional, ser prorrogado por mais 3 dias. Parágrafo 2º. Nos casos de violência praticada contra inferior para compeli-lo ao cumprimento de dever legal ou em repulsa à agressão, os autos do inquérito serão remetidos diretamente ao Conselho Superior, que determinará o arquivamento, se o fato estiver justificado, ou, em caso contrário, a instauração de processo. Oferecimento da denúncia, o seu conteúdo e regras. Artigo 676. Recebidos os autos do inquérito do flagrante, os documentos, o auditor dará vista imediata ao procurador, que dentro de 24 horas oferecerá a denúncia contendo: a linha A, o nome do acusado e sua qualificação; a linha B, a exposição sucinta dos fatos; a linha C, a classificação do crime; a linha D, a indicação das circunstâncias agravantes expressamente previstas na lei penal; e a de todos os fatos e circunstâncias que devam influir na fixação da pena; a linha E, a indicação de 2 a 4 testemunhas. Parágrafo único. Será dispensado o rol de testemunhas se a denúncia se fundar em prova documental. Recebimento da denúncia e citação. Artigo 677. Recebida a denúncia, mandará o auditor citar incontinenti o acusado e intimar as testemunhas, nomeando-lhe defensor, o advogado de ofício, que terá vista dos autos em cartório, pelo prazo de 24 horas, podendo, dentro deste prazo, oferecer defesa escrita e juntar documentos. Parágrafo único. O acusado poderá dispensar a assistência de advogado, se estiver em condições de fazer sua defesa. Julgamento à revelia. Artigo 678. O réu preso será requisitado, devendo ser processado e julgado à revelia, independentemente de citação, se ausentar sem permissão. Instrução criminal. Artigo 679. Na audiência de instrução criminal, que será iniciada 24 horas após a citação, qualificação e interrogatório do acusado, proceder-se-á à inquirição das testemunhas de acusação pela forma prescrita neste Código. Parágrafo 1º. Em seguida, serão ouvidas até 2 testemunhas de defesa, se apresentadas no ato. Parágrafo 2º. As testemunhas de defesa, que forem militares, poderão ser requisitadas se o acusado o requerer e for possível o seu comparecimento em juízo. Parágrafo 3º. Será, na presença do escrivão, à vista dos autos, as partes para alegações escritas. Dispensa de comparecimento do réu. Artigo 680. É dispensado o comparecimento do acusado à audiência de julgamento, se assim o desejar. Questões preliminares. Artigo 681. As questões preliminares ou incidentes que forem suscitadas serão resolvidas, conforme o caso, pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça. Rejeição da denúncia. Artigo 682. Se o procurador não oferecer denúncia ou se esta for rejeitada, os autos serão remetidos ao Conselho Superior de Justiça Militar, que decidirá de forma definitiva
a respeito do oferecimento. Julgamento de praça ou civil. Artigo 683. Sendo praça ou civil o acusado, o auditor procederá ao julgamento em outra audiência, dentro em 48 horas. O procurador e o defensor terão cada um 20 minutos para fazer oralmente suas alegações. Parágrafo único. Após os debates orais, o auditor lavrará a sentença, dela mandando intimar o procurador e o réu ou seu defensor. Julgamento de oficiais. Artigo 684. No processo, há que responder oficial até o posto de tenente-coronel, inclusive, proceder-se-á ao julgamento pelo Conselho de Justiça, no mesmo dia da sua instalação. Lavratura da sentença. Parágrafo único. Prestado o compromisso pelos juízes nomeados, serão lidas pelo escrivão as peças essenciais do processo e, após os debates orais, que não excederão o prazo fixado pelo artigo anterior, passará o Conselho a deliberar em sessão secreta, devendo a sentença ser lavrada dentro do prazo de 24 horas. Certidão da nomeação dos juízes militares. Artigo 685. A nomeação dos juízes do Conselho constará dos autos do processo por certidão. Parágrafo único. O procurador e o acusado ou seu defensor serão intimados da sentença no mesmo dia em que esta for assinada. Suprimento do extrato da fé, de ofício ou dos assentamentos. Artigo 686. A falta do extrato da fé de ofício ou dos assentamentos do acusado poderá ser suprida por outros meios informativos. Classificação do crime. Artigo 687. Os órgãos de justiça militar, tanto em primeira como em segunda instância, poderão alterar a classificação do crime, sem, todavia, inovar a acusação. Parágrafo único. Havendo impossibilidade de alterar a classificação do crime, o processo será anulado, devendo ser oferecida nova denúncia. Julgamento em grupos no mesmo processo. Artigo 688. Quando na denúncia figurarem diversos acusados, poderão ser processados e julgados em grupos, se assim o aconselhar o interesse da Justiça. Procurador em processo originário perante o Conselho Superior. Artigo 689. Nos processos a que responderem oficiais generais, coronéis ou capitães de mar e guerra, as funções do Ministério Público serão desempenhadas pelo procurador que servir junto ao Conselho Superior de Justiça Militar. Parágrafo 1º. A instrução criminal será presidida pelo auditor que funcionar naquele conselho, cabendo-lhe ainda relatar os processos para julgamento. Parágrafo 2º. O oferecimento da denúncia, citação do acusado, intimação de testemunhas, nomeação de defensor, instrução criminal, julgamento e lavratura da sentença reger-se-ão, no que lhes for aplicável, pelas normas estabelecidas para os processos da competência do auditor e do Conselho de Justiça. Crimes de responsabilidade. Artigo 690. Oferecida a denúncia, nos crimes de responsabilidade, o auditor mandará intimar o denunciado para apresentar defesa dentro do prazo de 2 dias, findo o qual decidirá sobre o recebimento ou não da denúncia, remetendo o despacho, no caso de rejeição, à decisão do Conselho. Recurso das decisões do Conselho Superior de Justiça. Artigo 691. Das decisões proferidas pelo Conselho Superior de Justiça, nos processos de sua competência originária, somente caberá o recurso de embargos.
Desempenho da função de escrivão. Artigo 692. As funções de escrivão serão desempenhadas pelo secretário do Conselho e as de oficial de justiça por uma praça graduada.